Milionário fingiu estar cego para saber se sua noiva ainda o amaria. O que ela fez o deixou sem palavras. Clara, você está me ouvindo? Miguel perguntou, a voz seca e por vezes trêmula, escondida atrás do lenço branco que cobria seus olhos. Ela apertou os olhos tentando controlar a vontade de chorar, enquanto segurava firme a caneta na mão. O silêncio da sala parecia maior que o habitual, mesmo com o barulho constante dos aparelhos hospitalares ao redor. Miguel, eu estou aqui. Eu prometo que vou estar aqui. Clara respondeu, a voz embargada, difícil de enganar a si mesma. Mas, você sabe que eu não sabia que era tão sério assim. Ele respirou fundo, o coração apertado. Precisamos formalizar tudo. Eu preciso que você assine estes documentos. Está tudo bem, é só um procedimento temporário, um exame, disseram. A mão de Miguel tocou suavemente a dela, tentando transmitir alguma segurança através do toque. Clara olhou para os papéis e depois para o rosto fechado dele, coberto pelos curativos e o vendado, incapaz de encontrar a expressão verdadeira por trás dos olhos que não podia mais ver. Assinar isso não é só papel, Miguel, ela disse, com voz firme, mas vacilante. Você sabe que isso muda tudo entre a gente. Eu não sei se estou preparada para perder você desse jeito. Eu precisava saber, Clara. Não só você, mas eu mesmo. Se você ia continuar do meu lado, mesmo assim. Ele engoliu em seco. Se era amor verdadeiro, ou só pena, ou qualquer outra coisa. O silêncio voltou a cair, pesado, e Luiz, que estava ao lado, observava tudo com olhos preocupados, sem atinar se devia intervir. Não sei se foi certo, Miguel. Não sei se a gente deveria estar brincando com algo assim, Clara murmurou, as lágrimas finalmente caindo e escorrendo junto com a dor no peito. Mas eu te amo. Não pela sua força. Não pelo que você tem, pelo que você representa. Eu te amo, ponto. Miguel sentiu como se cada palavra dela apagasse uma parte da dúvida que vinha corroendo sua alma há meses. Um sorriso, quase imperceptível, escapou. Então está explicado. Eu preciso que você confie em mim, que confie em nós. Clara fechou os olhos, respirou fundo e assinou os papéis com a mão trêmula. Seu olhar fixo no documento, enquanto tentava organizar os pensamentos doloridos. Luiz, com a voz calma, tentou trazer um pouco de leveza. Vocês dois precisam respirar. Isso vai passar. Miguel, cuidado para não se perder demais nessa charada. Ele alertou, mas sem parecer querer ofender. Miguel apenas assentiu, imerso em seus próprios fantasmas. Quando Clara saiu da sala, voltou o olhar para vê-lo ali, vulnerável. Yet, a sombra de algo não dito ainda pairava no ar. Ela mal sabia, mas aquela noite marcaria o início da maior provação que seu amor enfrentaria. A mentira que Miguel criara para proteger seu coração ameaçava se transformar em uma prisão invisível entre eles. E naquela mistura de medo, esperança e dor, uma promessa silenciosa foi feita. Clara jamais o deixaria, nem que fosse no escuro. Na manhã seguinte à assinatura dos documentos, o silêncio entre Clara e Miguel parecia mais pesado que o próprio curativo que cobria os olhos dele. O quarto do hospital estava iluminado pelo sol que entrava tímido entre as persianas, mas nenhum dos dois conseguia aproveitar a claridade. Miguel permanecia sentado à beira da cama, as mãos repousando no colo, sentindo o peso da mentira crescer dentro de cada gesto. Clara, ele chamou, hesitante. Ela se aproximou devagar, com uma bandeja de café na mão. O rosto dela carregava o cansaço visível das noites mal dormidas e os plantões que se acumulavam no rio, mas continuava firme, tentando se mostrar forte para ele. Chegando com café, doutora Silva. Miguel tentou brincar, mas a voz soou trêmula, estranho. Você sabe que eu não vou conseguir deixar você café com leite, Miguel, respondeu ela, tentando sorrir, mas a garganta seca denunciava o aperto no peito. Se bem que talvez seja melhor mesmo você evitar açúcar, né? Para conservar o resto da saúde que você tem. Miguel desviou o olhar para a janela e logo voltou o rosto para ela. Eu sinto muito, Clara, por tudo isso. Por fazer você passar por isso, confessou. Eu não queria que fosse assim, mas precisava saber. Clara meneou a cabeça encarando o café frio. Eu sei, mas às vezes, Miguel, esses testes, eles machucam mais a gente do que qualquer outra coisa.
Ele concordou em silêncio, o peso da própria decisão acertando o peito como um punhal. Os dias seguintes foram um exercício constante de equilíbrio para Clara. Ela dividia o tempo entre os longos plantões do hospital público na zona norte do Rio e as visitas diárias a Miguel no hospital particular de São Paulo, onde ele estava oficialmente internado para exames. Para ela, a rotina exaustiva passava a ser ainda mais complicada pela demanda emocional da ciega dependência do noivo. "Você quer que eu leve seu celular?" Ela perguntou certa tarde, enquanto ajeitava a cadeira de rodas que Miguel usava para se locomover pelo quarto. "Para quê?" ele respondeu com a voz cansada. "Para eu ficar mais preso ainda." Clara sentiu o golpe. Não era só a cegueira que estava consumindo Miguel, era também todo o medo e a insegurança que ele nunca tinha admitido antes. "Não, Miguel, é que pelo menos assim você pode receber notícias, ficar conectado ao mundo. Não quero que você se sinta isolado", disse ela tentando esconder o sorriso que não vingou. Miguel desviou o rosto. "Eu sei que você quer ajudar, mas não sei se consigo aceitar tudo isso. Às vezes fico pensando se você realmente acredita que eu preciso disso ou se só está me aguentando porque, sabe, se sente obrigada." O silêncio que se seguiu foi cortante, e Clara não sabia o que dizer. Luiz, que acompanhava toda essa situação com crescente preocupação, resolveu intervir numa conversa que teve com Miguel dias depois. "Cara, essa parede que você está construindo entre vocês não vai resistir muito tempo", alertou Luiz olhando firme para o amigo. "Eu entendo seu medo, mas essa mentira pode destruir tudo pelo que vocês lutaram juntos." Miguel franziu a testa. "E se, no fim das contas, eu só estivesse testando o amor dela? Se por medo acabasse afastando a pessoa que eu mais amo?" Luiz soltou um suspiro, misto de frustração e tristeza. "Amor não é teste, Miguel. Amor é escolha. E Clara escolheu ficar do seu lado desde o começo. Você acha que ela ia desistir só por causa de um lenço?" Mas Miguel não conseguia afastar a dúvida que crescia dentro dele, como uma sombra que engolia a luz. Enquanto isso, Clara começava a ouvir repreensões de sua própria mãe, Dona Helena, uma mulher tradicional e cheia de apreensões. "Clara, minha filha", disse Dona Helena num telefonema ríspido, "você não pode simplesmente abrir mão de tudo por um homem que você mal conhece de verdade. Quem garante que o Miguel é mesmo aquilo que ele diz ser? Cegueira ou não, você não pode perder sua vida por uma promessa feita às pressas." Clara engoliu em seco, segurando o choro que ameaçava vir. "Mãe, eu amo o Miguel. Eu sei o que estou fazendo. Amor não cega, minha filha. Amor clareia. Essa sua história está cheia de sombras, Clara. Tenha cuidado para não se machucar ainda mais", alertou a mãe e desligou antes que Clara pudesse responder. A dúvida, antes remota, começava a se infiltrar no coração de Clara. Entre os boletins médicos, a rotina exaustiva e as discussões com sua mãe, algo parecia escapar, como se o chão sob seus pés fosse feito de vidro fino, prestes a se estilhaçar. Em uma dessas noites solitárias no hospital, enquanto dobrava a roupa no armário do quarto de Miguel, Clara encontrou um saco pequeno com itens que pareciam fora do lugar, um celular descarregado, um par de óculos escuros e, por baixo, um papel que chamou sua atenção. Era um recibo de uma ótica, datado de um dia antes da suposta internação, com um valor alto pago em dinheiro. O coração dela disparou. "Como isso é possível?" sussurrou, olhando ao redor, como se a resposta estivesse escrita nas paredes. No mesmo instante, o celular do Miguel tocou. Ela se distanciou do papel e atendeu. "Clara, você está aí?" A voz de Luiz soou pelo telefone cheia de ansiedade. "Luiz, eu achei algo. Preciso conversar com você. Com urgência." No dia seguinte, com a mente tomada por dúvidas e o coração apertado, Clara decidiu voltar ao Rio. Precisava respirar, pensar, entender o que aquela descoberta significava para o futuro que estava construindo. Antes de partir, ela deixou uma mensagem para Miguel, firme, sem espaço para meias palavras. "Miguel, preciso de tempo para entender o que está acontecendo. Não sei mais no que acreditar. Quando eu encontrar segurança, na verdade, a gente conversa." Naquela conversa tensa e dolorosa, Clara comunicou o fim do noivado, mesmo com a voz embargada.
Eu não sei o que pensar mais, Miguel. Você confiou em mim para me enganar. Eu não posso mais. Não assim. Miguel tentou se aproximar, fumegando de dor. Clara, por favor, me escuta. Eu não vou ouvir mais mentiras. Eu preciso ir para o Rio, para o que é real. E assim, entre lágrimas e portas fechadas, o orgulho e o medo criaram um abismo que parecia impossível de atravessar. Luiz observava a tudo, tentando ser um ponto de equilíbrio para os dois. Você vai ter que decidir, Miguel, ele disse numa última conversa antes que Clara partisse. Ou você desiste da sua charada e começa a construir a confiança de verdade, ou perde a mulher da sua vida. Miguel engoliu o nó na garganta, sentindo a dureza da realidade invadir sua alma pela primeira vez. No voo de volta para casa, Clara olhou pela janela do avião, o céu azul intenso de São Paulo ficando para trás. No coração, a mistura dolorosa de esperança e medo. Havia sido um teste. Só não sabia de quem. Mas apesar do pânico e da solidão crescente, uma coisa era certa. O que vinha pela frente não seria fácil. Porque o amor, quando verdadeiro, não aceita mentiras por muito tempo. E no silêncio que seguiu enquanto a cidade do Rio se aproximava, Clara prometeu a si mesma lutar, não por Miguel, mas pela verdade que ambos precisavam encarar, custasse o que custasse. A manhã seguinte à partida de Clara era cinzenta em São Paulo. Miguel acordou cedo, a cabeça pesada, os olhos fixos no teto do quarto vazio. O silêncio parecia maior desde que ela se foi, como se tudo estivesse em espera, à espera de um sinal, de uma voz, até mesmo de uma bronca. O hospital, antes cenário das tentativas de conforto, agora ecoava só o som mecânico das máquinas e passos apressados de enfermeiras que ele mal registrava. No Rio, Clara acordou no antigo quarto da infância, no apartamento apertado em Copacabana. Dona Helena já preparava café na cozinha, reclamando do aluguel caro e do calor abafado que mal dava trégua. Mas Clara estava longe dali. A mente dela insistia em voltar para São Paulo, rebobinando cada detalhe dos últimos dias, cada dúvida não dita, cada olhar evitado. Enquanto isso, Miguel sentava diante do notebook. O lenço que fingira ser necessário agora jazia dobrado em cima da mesa, inútil, tão deslocado quanto ele próprio. Pegou o notebook, hesitou. Depois abriu uma página em branco e começou a digitar. Clara, eu sei que você não quer falar comigo agora. Eu entendo. Acho até que você tem razão. Eu só queria pedir desculpa do jeito mais simples. Coisa que nunca consegui fazer quando você estava aqui. Sei que parece pouco, mas eu queria que você soubesse que desde que você saiu, tudo perdeu cor. Aquele silêncio que você achava pesado, agora só me faz sentir falta até do seu resmungo quando meu café ficava forte. Eu menti, sim, por medo. Por não acreditar que podia ser amado do jeito certo, do jeito que você faz parecer tão simples. Fui covarde, mas não consigo não te amar. A saudade me virou de dentro para fora. Me perdoa se puder. Miguel. Miguel relia. Sentia as palavras rasparem no peito, mas não sabia se teria coragem de mandar. Escolheu o caminho menos direto, salvou como rascunho, fechou o notebook e foi andando devagar até a sala procurando Luiz. Luiz chegou mais tarde, puxando a gravata, o semblante mais cansado do que nunca. Encontrou Miguel parado na janela, a mão apoiada no vidro. Recebi mensagem da Clara, disse Luiz sentando-se no sofá. Ela pediu para te dar espaço. Miguel assentiu e sorriu sem graça. E você vai dizer que eu estraguei tudo? Luiz suspirou. Para falar a verdade, você fez besteira, mas tem conserto. Só que não adianta mandar aquela mensagem ensaiada cheia de desculpa pronta. Não é o que ela espera. O que você acha que ela espera, então? Verdade, Miguel. Sinceridade doída, dessas que a gente tem medo de escrever. Miguel olhou para o celular e depois para Luiz. Me ajuda a dizer o que não consigo? Só se for agora. Escreve do jeito que você fala, não do jeito que você escreve código. Miguel respirou fundo, abriu o celular e começou com Luiz ditando algumas frases, outras escapulindo sem filtro. Clara, eu tô perdido sem você. Eu achei que dava conta de tudo, que era mais forte que meus próprios medos. Mas depois de te perder, percebi que não sou. Você sempre falou que confiança é confiança, não é contrato. Eu errei por tentar te testar,
como se você já não tivesse provado 1000 vezes que estava do meu lado. Sinto falta até do olhar de reprovação quando eu peço pizza ao invés de arroz e feijão. Sinto falta do teu jeito de tentar resolver o mundo e de como você sempre ajeita meu colarinho torto antes de qualquer reunião. Não vou pedir para você voltar. Só queria te agradecer por todo o amor, até quando eu não soube receber. Se um dia der para conversar, me chama. Luiz apoiou a mão no ombro do amigo. Isso sim parece você de verdade. Agora manda, sem pensar muito. Miguel enviou. Imediatamente se arrependeu, mas era tarde. Rasa em Copacabana, Clara lia as palavras de Miguel entre um plantão e outro, no Hospital Municipal da Zona Norte. Segurava o celular com mãos trêmulas, sentindo uma mistura de raiva e saudade atravessar até o osso. Não respondeu, mas deixou o telefone na bolsa, perto do coração, como se ali estivesse a prova final de que Miguel não era só um teste. Era uma escolha difícil de esquecer. No apartamento, Dona Helena reclamava do atraso do pão. Clara, distraída, nem ouviu. Clara, você tá no mundo da lua, minha filha. Desculpa, mãe. Olha lá, hein? Só falta você cair de novo nessa história de novela. Homem que mente uma vez, mente sempre. Clara respirou fundo. Não é tão simples, mãe. A gente erra tentando acertar. Dona Helena fez que não ouviu, batendo a panela. Os dias seguintes passaram lentos. As mensagens continuaram. Miguel, usando o bom humor típico dele, tentou escrever de outro jeito, inserindo frases que só os dois entenderiam, repletas de referências ao tempo em que começaram a namorar. Memes com trocadilhos paulistas, brincadeiras sobre a rivalidade Rio-São Paulo, piadas internas sobre o mingau de hospital fedido que ela insistia em trazer para ele. Sabe, Clara, você pode sair do meu campo de visão. Ok, piada infame, mas não sai da minha cabeça. Que saudade do teu pão de queijo roubado do lanche dos plantonistas. Prometo não reclamar se você disser que é saudável. À noite, Miguel escrevia cartas de verdade à mão. Algumas ele desistia de enviar. Outras Luiz levava ao correio sem Miguel saber. Num dos bilhetes, Miguel desenhou um sol e escreveu: Dizem que no Rio faz sol todo dia. Aqui só chove. Fica bem. Clara lia cada carta como quem lê uma receita. Estudava, relia, tentava decifrar, mas não conseguia preparar o prato final. Marcou-lhe uma vez o número de Miguel. Depois desmarcou antes do primeiro toque. No Hospital do Rio, uma colega de Clara, Raquel, notou a distração dela enquanto preenchia prontuários. Amiga, tua cabeça não está aqui hoje. Será que algum dia esteve? Clara respondeu, meio rindo, meio chorando. Vai falar com ele, nem que seja para brigar. Guardar mágoa faz mal, médica devia saber. Clara balançou a cabeça. Não é fácil. O que ele fez não foi pouco, Raquel. Mas você também não é pouca coisa. Se ainda existe amor, resolve. Se não existir, encerra. Asmas. Numa noite especialmente abafada, depois de uma chuva de verão, Clara resolveu responder. Mantinha a troca por mensagens porque a voz parecia não sair. Miguel, obrigada pelas cartas, pelos memes, pelas tentativas de me arrancar um sorriso. Eu tô tentando entender tudo isso. Não é fácil confiar de novo, mas não é fácil esquecer também. Eu fico pensando se nosso amor era mesmo de verdade ou se a gente se iludiu. Isso dói. Cuida de você. Clara? Miguel leu e pela primeira vez em dias sorriu de verdade. Luiz, ao ver a expressão do amigo, soube que havia uma esperança ali. Devagar, Miguel. Dá tempo ao tempo. Não sei andar devagar, Luiz. Pois vai ter que aprender, amigo. Miguel jogava tênis com Luiz algum tempo depois. Primeira tentativa de sair de casa desde que Clara se foi, quando no intervalo comentou: Sabia que a última vez que joguei com ela, eu perdi de lavada? Fingi que foi porque ventava. Ela nunca acreditou. Luiz riu. Então aproveita e confessa isso na próxima carta. Você acha que tem próxima? Se depender dela, sim. Mas só se você continuar sendo esse cara aqui, não o empresário blindado. Miguel fez sim com a cabeça. No fim daquela semana, Miguel finalmente decidiu visitar o projeto social que Clara tocava no Morro do Pavãozinho. Mandou mensagem. Queria ver de perto o que é importante para você. Posso conhecer teu mundo? Clara demorou um dia inteiro para responder.
O portão azul fica aberto das 8 horas às 16 horas. Fala com a dona Jurema quando chegar. Miguel guardou o telefone, sentiu as pernas tremerem, mas marcou a passagem para o Rio. No sábado de manhã, enquanto subia o morro ladeado de casas coloridas e gritos de crianças jogando bola, Miguel não usava lenço nem desculpa. Apenas a camisa meio amarrotada e esperança de talvez recomeçar. Luiz mandou mensagem curta. Orgulho de você, irmão, agora vai sem roteiro. Miguel respirou fundo. Sabia que dali para frente, a única verdade possível era a que morasse entre eles, mesmo tropeçando pelas ladeiras, mesmo inseguros. Dentro da recepção simples do projeto, Clara o observava pela janela. O coração disparado não era só de raiva, era também de saudade e de promessa. Ali no meio dos aromas de feijão e risos de criança, ela se permitiu um sorriso tímido. Era o início de algo novo, não para esquecer o passado, mas para reconstruí-lo, carta a carta, mensagem a mensagem, gesto a gesto. Pela primeira vez em semanas, tanto Miguel quanto Clara sentiram que havia uma ponte, torta, feita de palavras e esperanças, finalmente sendo construída entre eles. E no silêncio reconfortante daquele sábado de sol carioca, o amor reaprendeu a respirar, aguardando pela honestidade do próximo encontro. O sol de sábado já estava alto, quando Miguel parou diante do portão azul do projeto social, em Pavãozinho. Batia um leve nervosismo no peito, um medo antigo de não pertencer, enquanto ele sentia o cheiro de café recém-passado se misturar ao barulho de crianças correndo. Na porta, uma senhora de voz forte, dona Jurema, apontou para ele sorrindo. Você é o tal namorado da doutora, né? Clara falou para eu deixar você entrar. Vai lá, ela está esperando no pátio. Miguel agradeceu balbuciando, atravessou o corredor estreito onde cartazes coloridos anunciavam campanhas de vacinação e distribuição de cestas básicas. A sensação era de estar entrando num pedaço raro da vida de Clara. Até então só ouvido em histórias, cartas e reclamações apressadas por áudio no WhatsApp. No pátio, Clara mexia em caixas de medicamentos, organizando tudo em silêncio concentrado, enquanto fingia não reparar na aproximação dele. O som de passinhos tímidos denunciava a presença de duas crianças abraçadas no banco ao lado. Miguel parou, respirou fundo antes de soltar. Achei que ia ser mais difícil te encontrar aqui, no meio de tanto barulho. Clara levantou o olhar, sem sorrir, mas também sem fechar a cara. Difícil é o que você faz, Miguel. Mas senta aí, que a gente já está acostumado a resolver problemas complicados nesse lugar. Ele sentou no banco, ajeitou a camisa, olhou fixo para ela. Obrigado por deixar eu vir. Eu não deixei, eu só não impedi. E talvez no fundo, eu também precisasse te ver. Clara respirou fundo como se tomasse coragem. Por que você veio? Para pedir desculpa. Mas não só isso. Eu vim porque queria enxergar de verdade o mundo onde você vive. Ele mordeu o lábio, hesitante. Eu passei muito tempo querendo te provar alguma coisa, mas nunca me esforcei para entender o quanto você já prova todos os dias aqui. Clara largou a caixa de remédios, se encostou no muro às costas, cruzando os braços. No rosto, uma mistura de exaustão e vontade de escutar. Você mentiu para mim, Miguel. Não foi só uma brincadeira, nem um teste besta. Você fez eu me sentir uma idiota. Fez meu mundo ruir. Miguel assentiu lento. Eu sei. Cada dia sem você foi tipo olhar pro teto sem enxergar nada. E eu não tô dizendo isso para fazer drama. Eu queria ter coragem de te contar tudo desde o início, mas quando me dei conta, já estava no papel de vítima. Ele desviou o olhar, a voz baixa. É verdade, eu sempre tive medo de ser abandonado quando parasse de ser o cara forte, rico, bem-sucedido. Mas você nunca pediu nada disso. As crianças ao redor olhavam curiosas. Clara fez um sinal, rindo de leve. Vai brincar lá dentro, meninos, aqui é papo de adulto, elas sumiram rápido. Miguel soltou uma risadinha. Eu nunca achei que amava tão errado. Você estava sempre dizendo que confiança não se testa. Mas eu só aprendi do jeito mais difícil. Clara suspirou, sem endurecer. O pior de tudo é que, mesmo sabendo do que aconteceu, eu ainda sinto tua falta. Eu sinto raiva de verdade, Miguel, mas a saudade bate igual. Eles ficaram alguns segundos em silêncio. No fundo do pátio, uma funcionária estendia roupas numa corda.
e a vida normal seguia. Sabe o que mais me dói? Clara recomeçou, os olhos marejados. Eu nunca duvidei que você ia me escolher, mas você duvidou de mim, do que eu sentia. Esse é o estrago real. Miguel mordeu o pulso, procurando palavras. Se eu te dissesse que, na pior hora, era você quem eu queria ao meu lado, mesmo sabendo que eu estava errado, já é alguma coisa, mas não resolve tudo. Clara balançou a cabeça. Eu preciso confiar de novo. Dessa vez sem charada, sem teste. Silêncio. O vento entrou leve, levantando papéis no chão. Miguel se inclinou, a voz sincera. Então me deixa tentar. Não com promessas, não com declarações só, mas mostrando. Eu quero ajudar aqui. Quero participar do teu mundo do jeito que você acha certo, sem que pareça caridade de empresa, sem holofote. Clara ponderou. Isso não muda o passado, Miguel. Não. Mas pode ser o começo de um presente melhor, né? Ela sentou ao lado dele, cansada, as mãos apoiadas nos joelhos, o rosto agora mais sereno. Você sabe trocar curativo, milord? Sei trocar senha de Wi-Fi. Serve? Ela riu pela primeira vez aliviada. O clima de repente ficou leve, uma esperança discreta aparecendo entre frases. Vai aprender hoje. Nada de CEO aqui, só braço forte. Fechado, chefia. O dia seguiu frenético no projeto. Miguel foi escalado para ajudar a organizar consultas, separar cadernetas de vacinação e, na hora do almoço, distribuiu marmitas com feijão e arroz às famílias da vizinhança. Clara observava de longe a tentativa desajeitada dele tentando entender cada demanda, perguntando para Dona Jurema onde guardar as caixas, ouvindo histórias de vizinhos sobre buracos na rua e queda de energia. Não era um herói, tampouco um turista. Era só Miguel, tentando. No meio da tarde, Luiz apareceu sem aviso com uma sacola de frutas na mão e um sorriso irônico. Soube que hoje é força-tarefa, Miguel. Pensei que ia chegar aqui e ver você de terno e blazer. Miguel bufou. Se eu aparecer de blazer aqui, tomam da minha mão para levar para doação. Clara e Luiz trocaram olhares cúmplices. Luiz segurou o olhar de Clara e, discreto, disse: Ele tá mudando, viu? Dessa vez acho que vem de verdade. Ela sorriu sem prometer nada. Tomara, Luiz. Agora é esperar ele aguentar a pegada. Luiz piscou. O amor, quando é amor, ele vai doer. Mas também vai ensinar certinho. Até para quem tem ego de empresário. No fim do expediente, com os últimos pacientes indo embora e o pátio quase vazio, Miguel caminhou até Clara, que lavava as mãos na pia improvisada. Tenho uma coisa para te mostrar. Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. Se for desculpa esfarrapada, nem começa. Não, juro, é para mostrar, não para falar. Miguel puxou do bolso um papel. Era a carta que escreveu para ela ainda no hospital, guardada e rabiscada nas margens. Eu nunca tive coragem de entregar. Escrevi quando acordei e percebi o que tinha feito. Não espero que resolva, mas queria que você lesse. Clara pegou com cuidado e abriu. O silêncio ficou denso enquanto ela lia. No canto do papel, um desenho tosco de um sol e um casario do morro. Quando terminou, olhou para ele. Você desenha tão mal quanto mente. Miguel riu, aliviado, os olhos úmidos. A carta foi fácil. Difícil era admitir para mim mesmo que estava errado. Ela dobrou o papel, guardou no bolso do jaleco. Miguel, se você for seguir comigo é sem provas, sem venda, sem medo. E se errar de novo, vai ter que consertar olhando dentro dos meus olhos, não atrás de desculpa. Ele segurou a mão dela, tímido. Prometo tentar ser menos burro. Ou pelo menos burro sincero. O sorriso de Clara foi sincero agora. Se prepara para ouvir muita bronca ainda. Você ainda vai errar muito, ela avisou quase rindo. Desde que eu erre do teu lado. Ele soltou o ar devagar, aliviado, e olhou ao redor. Deixa eu te ajudar aqui. Me ensina a fazer a ficha dos pacientes amanhã? Clara simulou um ar de chefe exigente. Olha, vou cobrar, hein, Sr. Torres? Eles se aproximaram. O toque das mãos era novo, mas as velhas feridas pareciam começar a cicatrizar. Quando Luiz se despediu do portão, acenou para os dois. Se preparem que Dona Helena vai querer explicação, hein? Clara revirou os olhos. Miguel riu alto. O próximo teste vai ser sobreviver à sua mãe, doutora. Antes de ir embora, Miguel caminhou até a parede principal do projeto e prendeu ali uma folha.
Um termo de doação formal em nome da comunidade, com assinatura dele e de Luiz. Clara se emocionou, mas cortou o clima. Não faz isso para me ganhar de volta. Faz porque acredita. Eu faço porque agora acredito. Em você, na gente, nessa bagunça toda. Ele parou sério agora. Tá tudo diferente. E pela primeira vez eu não quero controlar nada. No fim daquela tarde, já debaixo de um céu rosa que só o rio sabe montar, Clara encostou a cabeça no ombro de Miguel. Ainda havia medo, mas também havia alívio. A gente vai precisar refazer tudo, Miguel, vai ser do zero. Se for com você, vale a pena. Na rua, crianças gritavam alto jogando bola. O mundo seguia igual, mas entre eles havia algo novo, íntimo, quase frágil, mas decidido. Verdade. Luiz, ao longe, sorria. Ali, aquela venda, literal, simbólica, emocional, finalmente começava a se desfazer. E com o passar das horas, restava não só o perdão, mas a urgência de criar juntos outra história. Dessa vez, sem véu, sem sombra, só Clara, Miguel e a certeza silenciosa de que o amor, quando se decide de verdade, aprende a enxergar até no escuro. O calor de março no Rio dava sinais de que o verão já não queria ir embora. Haviam-se passado 2 meses desde o reencontro no projeto social, e ali a vida andava em ritmo de comunidade, festas juninas adiantadas, filas para vacinação, tarde de mutirão para consertar o telhado, depois de uma chuva repentina. Era um mundo em que Miguel cada vez mais se sentia parte, e agora o futuro batia à porta, ou melhor dizendo, no altar. O dia do casamento de Clara e Miguel começou com o cheiro de pão quente invadindo o apartamento apertado da dona Helena. Clara acordou cedo, coração fazendo samba no peito, e ficou alguns minutos só olhando para o teto, tentando entender se aquilo era mesmo real ou sonho. Ela escutava o barulho de risadas da mãe na cozinha, o burburinho das tias improvisando laços e flores, e sentiu pela primeira vez em meses uma sensação de paz que aquecia da cabeça aos pés. Enquanto isso, Miguel acordara no hotel simples em Copacabana, terno pendurado num cabide, sapato emprestado pelo Luiz, confia que em casa ganha sorte até de roupa alugada, mão suando só de pensar na troca dos votos. O convite era claro, cerimônia simples, pé na areia, pouco luxo e muito afeto. Mas havia naquilo algo grandioso, a promessa de verdade entre todos os olhares, a mistura de famílias, de sotaques, de histórias mal resolvidas, finalmente encontrando ponto final. O sol batia forte quando Clara chegou ao altar improvisado, de braço dado com Dona Helena. O olhar da mãe, que há pouco tempo era só desconfiança, agora brilhava entre orgulho e lágrimas contidas. Vai devagar, minha filha. Não precisa correr. Ele vai esperar, cochichou Dona Helena, tentando manter o tom sério, mesmo se derretendo por dentro. Ao longe, Miguel observava. Estava sem a venda. Pela primeira vez diante das famílias reunidas, dos amigos, dos vizinhos do morro, dos colegas fintechs de São Paulo misturados com a criançada do projeto, ele não escondeu nada. O olhar era todo de quem sabia exatamente onde queria estar. Clara caminhou devagar pelo corredor de areia, vestido simples com rendas que Dona Jurema ajudou a costurar. Luiz, de padrinho, ajeitava os bancos dos convidados desviando lágrimas disfarçadas. A cerimônia começou com samba baixo nos violões, as crianças jogando pétalas coloridas e a brisa do mar misturando as vozes de todos. O padre, vizinho do projeto que aceitara casar 2 teimosos sem grandes protocolos, abriu com palavras breves, convidando os noivos ao centro. Hoje não se celebra só a união. Se celebra a coragem de voltar atrás, de pedir perdão e de recomeçar. Olhares cúmplices, sorrisos de canto. Miguel respirou fundo, tirou do bolso um lenço de tecido branco, o último vestígio daquela história. Olhou para Clara, para todos, e diante da multidão, amarrou-a levemente nos olhos, como quem sela pela última vez a velha armadura. Eu usei essa venda achando que era proteção, disse, voz firme, tremendo só no começo. Ficava com medo de perder você se me visse frágil, imperfeito ou até ridículo. Mas essa venda nunca foi tua, sempre foi minha. Clara, emocionada,
segurou sua mão. Miguel, sussurrou, os olhos marejados, mas confiantes. Miguel arrancou a venda com decisão, largou-a no chão entre eles e levantou o olhar para todos. Hoje eu declaro diante de quem quiser ouvir que meu maior medo era amar de olhos abertos. Agora eu entendo que enxergar de verdade é aceitar quem a gente é, com todas as falhas, as cicatrizes, os tropeços. Não existe amor sem risco, sem mergulho, sem confiança. As palavras saíam simples, mas atingiam fundo. Entre os convidados, até Dona Helena chorava sem vergonha alguma, abanando o leque. Miguel segurou as mãos de Clara, agora as duas desarmadas, e continuou. Eu agradeço cada dia que você ficou, mesmo quando podia ter ido embora. Te peço desculpa pelas mentiras e acredito pela primeira vez que mereço ser amado. Mesmo cego, ferido, tonto ou só humano. O padre, entre sorrisos e suspiros de todos, pediu. Clara, agora é sua vez. Clara respirou, olhando para Miguel sem ter vergonha de nada. Tirou um papel do bolso do vestido. Uma carta velha e dobrada, escrita por ele meses antes. Eu vou responder tua carta agora, de verdade. Você escreveu que só sabia amar errado. Mas, Miguel, ninguém ama certo o tempo todo. Amor não foi fácil nem para mim. Eu fiquei cheia de medo. Queria fugir, queria brigar, queria te provar coisas que nem eu entendia. Mas aí tive certeza. O amor verdadeiro não é evitar dor. É atravessar junto. E eu escolhi ficar, mesmo nas tuas mentiras, porque queria te enxergar além daquilo tudo. Ela olhou para o público, depois de volta para ele. Obrigada por tirar sua venda, Miguel. Agora é minha vez de nunca mais te deixar sozinho no escuro. Vozes embargadas se misturaram. Crianças choravam sem saber por quê, adultos enxugavam as lágrimas. O padre fez um gesto, convidando a troca de alianças. Luiz, devidamente encarregado, entregou-as com um sorriso debochado. Olha que agora é para valer, hein? Não dá mais para fugir. Clara e Miguel trocaram alianças devagar, mãos se cruzando com firmeza. Então, num gesto inesperado, Clara pegou a venda recém-retirada do chão e guardou no bolso do jaleco do Luiz. Guarda para mim. Para lembrar que confiança não se testa, se constrói. Miguel riu emocionado e puxou Clara para perto. Quer casar comigo todo dia até eu aprender? Só se você me deixar puxar tua orelha toda vez que errar, respondeu ela rindo. O beijo foi demorado, os aplausos longos. Dona Jurema quase derrubou o bolo de noiva vibrando com as crianças. No almoço, feijão servido em panelões, rabanada como sobremesa, música alta, vizinho tocando cavaquinho. Famílias que antes se estranhavam agora se misturavam, brindando com copos de requeijão, contando histórias de infância, rindo das histórias de terno perdido, de plantões eternos no hospital. Dona Helena, em determinado momento, puxou Miguel pelo braço. Olha aqui, rapaz, você fez minha filha chorar muito, mas se a fizer sorrir desse jeito todos os dias, tem minha bênção. Mas se aprontar de novo, dou com a sandália. Miguel riu emocionado. Dona Helena, agora é só sorriso, só tropeço junto, de mãos dadas. Clara se aproximou e abraçou a mãe, unindo todos num abraço apertado. Durante a noite, já com o mar escuro batendo na areia, Miguel encontrou Clara observando as ondas, sapatos na mão, vestido levemente sujo do pós-festa. Sabe, disse ela baixinho, eu sempre achei que amar fosse fácil, até amar você, e descobri que difícil mesmo é desistir. Miguel sentou ao lado dela, puxou os pés descalços para perto. A gente começa tudo de novo amanhã? Ela sorriu levemente. Todo dia, Miguel, com café morno, briga por causa de plantão e promessa renovada de rir até das besteiras. E se eu errar de novo? Eu te ensino do zero. Os dois riram. A brisa era quente, tudo em volta parecia possível. Antes de irem embora, Clara olhou para trás. Todas as cadeiras vazias, as luzes fracas dos postes do calçadão, o rumor das vozes ao longe. E ali, sozinhos, ela sentiu o mesmo arrepio daquele primeiro dia no hospital. Só que agora, ao invés de medo, havia certeza. Pela primeira vez, Miguel percebeu. Não era mais preciso testar nada. O amor estava ali, de olhos bem abertos, pronto para qualquer escuridão que o mundo inventasse.
Verdade. Tropeços, doação, broncas, feijão queimado, abraços e, principalmente, recomeços. Na última dança do dia, com o samba tocando baixinho do celular da Raquel, Clara encostou a cabeça no peito de Miguel e sussurrou: "Agora eu sei. Amar é enxergar você e deixar você me enxergar de volta." Miguel sorriu, sentindo que nunca enxergara tanto. E naquele instante, sem véus, sem vendas, sem medo, os dois entenderam. Juntos, tinham encontrado o caminho de casa.